Pois é, meus amigos, e olha, São Paulo faz 3-0 no Bahia, em plena Arena Fonte Nova. Rogério Ceni segue freguês do São Paulo. O São Paulo joga e vence na raça, abre 8 pontos para o próprio Bahia na tabela do Brasileirão e segue firme rumo à vaga na Libertadores da América. Esse será aí o nosso pós-jogo de Bahia 0, São Paulo 3, Brasileirão 2024, 32ª rodada. E é claro, eu convido você a participar comigo aqui deste vídeo. Claro, se inscreva no canal, deixe o seu like e também comenta, tá bom? É muito importante você comentar no vídeo, deixar suas opiniões aí, beleza? Então é isso aí. Bora aqui a nossa análise. Vamos aqui a nossa análise de pós-jogo de São Paulo 3, Bahia 0 pelo Brasileirão. E sempre eu gosto aqui de começar pela escalação, mas aqui algumas observações preliminares sobre esse jogo do São Paulo. Primeiramente, o Zubeldia promoveu mudanças no time titular do São Paulo. A primeira delas, o Eric cedeu a vaga para o Ferreirinha. Até porque o Ferreirinha ele é titular absoluto desse time do São Paulo. Ferreirinha retomando a sua vaga aí aos poucos, após se recuperar de lesão. Segundo ponto aqui, segunda mudança, Marcos Antônio mantido no time titular, mesmo com Bobadilha recuperado da dor na coxa, e aí está aí relacionado para o jogo. Bobadilha estava disponível. E a terceira, talvez a que mais chamou a atenção, o Sabino no time titular. O Sabino colocou aí o Arboleda no banco. E aqui, né, meritocracia. Achei uma super bola dentro lá ele do Zubeldia, porque de fato o Arboleda é um baita zagueiro, mas vive aí a sua temporada mais irregular no São Paulo e o Sabino tem jogado bem. Achei corajosa a postura do Zubeldia em barrar o Arboleda. Então, para este jogo aí, a escalação do São Paulo inicial é essa que vai aparecer na tela para vocês aí. Formada por Rafael no gol, Igor Vinícius, a linha de defesa com Igor Vinícius, o Sabino, o Alan Franco, o Jamal Lewis, o meio-campo, a dupla de volantes formada por aí Luiz Gustavo e o Marcos Antônio, o trio de meias, Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha, e comandando o ataque, o Caleri, tá? O Caleri, eu queria já saber sua opinião sobre essa escalação, se você gostou da escalação, se você faria diferente aí, eu quero saber aí o que você pensa, tá? E aí o jogo começou, claro, logo aos 3 minutos, o Bahia já havia finalizado uma vez, tá? O Bahia chutou ao gol com 3 minutos e aqui, né, voltou, parece que todo jogo do São Paulo tem bola murcha. Com 3 minutos de jogo, já tinha bola murcha no jogo. Não é aqui em sentido figurado, não. É a bola do jogo mesmo murcha. Um absurdo para uma competição do tamanho que é o Campeonato Brasileiro, tá? Aos 5 minutos, o Sabino perdeu uma bola e cedeu ao Bahia o segundo chute no jogo. E aqui eu já comecei fazendo observações sobre o início de jogo do São Paulo, tá? São Paulo já começava muito recuado no jogo, voltando muitas bolas, muitos toques ali, o famoso jogo caranguejo, muito jogo para trás, uso excessivo do goleiro Rafael. Acho que é algo, uma postura que o Zubeldia precisa corrigir nesse time do São Paulo, tá? E aos 17 minutos eu fiz outra observação. Bahia superior, o São Paulo errando muito e o Bahia com bastante volume de jogo ofensivo e o São Paulo até que tentava ali sair muito em contra-ataques com o Lucas e com o Ferreirinha, mas sempre errava aquele toque final ali no último terço, quando era para passar a bola para um companheiro melhor colocado para finalização,
sempre o Ferreirinha errou, o Lucas errou, o Luiz Gustavo errou ali o famoso último passe, o que pode ser uma assistência, tá? Então o São Paulo errando muito. O São Paulo só foi chutar o gol pela primeira vez com o Luiz Gustavo aos 21 minutos do primeiro tempo, após uma inversão de bola para o Lucas Moura. O Ferreirinha serviu o Luiz Gustavo, que bateu até fraco ali, e o Marcos Felipe fez o gol. Aos 22 minutos, o Lucas e o Ferreirinha, eles inverteram, tá, rapaziada? Observações que precisamos fazer. O Lucas e o Ferreirinha, eles começaram a inverter lados. O Lucas veio para esquerda, o Ferreirinha veio para a direita, a posição antes ocupada pelo Lucas, e aí, a partir daí, eles começaram a inverter esse posicionamento, e aos 24 minutos teve o segundo chute do São Paulo, um chute com o Lucas, que foi desviado e ele foi para fora, acarretando o escanteio do São Paulo. E aos 30 minutos do primeiro tempo, eu fiz aqui uma observação. Muitos erros do São Paulo no último terço, principalmente com o Ferreirinha, Lucas Moura, Luiz Gustavo, o Marcos Antônio, ele foi amarelado aos 35 minutos do primeiro tempo. Só que assim, a partir daqui, a partir ali dos 30, 35 minutos, o São Paulo começou a entender o jogo. O São Paulo começou a ler melhor o jogo e começou a subir um pouquinho a pressão na marcação da saída de bola do Bahia. E foi assim que o São Paulo encontrou o mapa da mina, podemos dizer assim. Eu acho que foi assim, porque a partir ali desses 35 minutos, o São Paulo começou a pressionar, a induzir o Bahia ao erro. O Bahia começou a perder muita bola ali no setor de meio campo, até mesmo naquele primeiro passe do zagueiro para os laterais ou para os volantes. E foi assim que o São Paulo conseguiu, pressionando o Bahia, cavou primeiro um escanteio e logo em seguida, na cobrança de escanteio, o Marcos Felipe ficou com a bola e ele foi dar aquela fatiada para o Santiago Arias, que ia subir com liberdade, porém o Marcos Felipe, que é o goleiro do Bahia, ele fatiou errado e a bola foi para o Luiz Gustavo, que conseguiu ali dominá-la com facilidade e bateu no gol vazio, fazendo aí o São Paulo fazendo aí o seu primeiro gol no jogo. Então, a partir dali, o São Paulo pegou o mapa da mina, sabe? O São Paulo conseguiu entender ali e conseguiu induzir o Bahia ao erro e poderia até ter feito mais gol ainda no primeiro tempo. Tá? Aos 47 minutos, o Rafael salvou o São Paulo em uma cabeçada do Luciano Juba. Aliás, né? O Luciano Juba e do Luciano Juba não, do Ademir, perdão. Aliás, né? O Ademir deu muito trabalho ao Jamal Lewis. Jamal Lewis não conseguiu apoiar. O Jamal Lewis não subiu em momento nenhum no jogo. Quem ocupava muito aquele espaço ali de dar um pouco mais de amplitude ao São Paulo pela esquerda eram os pontas. Ora Ferreirinha, ora Lucas Moura. O Jamal Lewis tem muita dificuldade em marcação, tá? Eu quero ver o Jamal Lewis atuar em uma linha com 3 zagueiros, que é como ele está habituado a atuar quando joga pela Irlanda do Norte. O Jamal Lewis, como um lateral mesmo, ele tem mostrado fragilidades. Claro que ainda está cedo para a gente falar sobre o Jamal Lewis, precisa de sequência, sim, mas até aqui ainda tem é fraco, né? Tem se mostrado fraco. Eu já quero saber aí a sua opinião sobre o lateral esquerdo do São Paulo, o Jamal Lewis. Acho que o São Paulo precisa com urgência de um lateral esquerdo aí de mais renome, mais pronto e, claro, além de um meia de criação.
porque o que o São Paulo perde de bola nesse meio-campo, se o São Paulo consegue produzir volume de jogo nesse meio-campo com um cara pensador, porque a bola passa no meio-campo. Tanto com o Marcos Antônio, que, ao meu ver, fez um belíssimo jogo, até desarmou bastante Luiz Gustavo, o próprio Luciano, mas falta o pensador. O Lucas Moura tentou dar um passe em profundidade que deu para ver que não é a dele. O Lucas Moura tem muita qualidade com a bola nos pés, mas não é a dele ser esse cara para encontrar o passe para gol, né? São Paulo voltou do intervalo sem mudanças, tá? O São Paulo voltou sem mudanças e eu fiz uma observação aqui aos 7 minutos do segundo tempo que o São Paulo não chegava. E o Bahia errava muito porque era um time nervoso. O Bahia, a essa altura do campeonato, já estava sendo aí vaiado pelo próprio torcedor, tá? Aos 7 minutos de jogo, o Bahia já estava sendo vaiado. O torcedor perdeu a paciência com o time do Bahia de Rogério Ceni, que mantém aí o seu tabu de nunca ter vencido o São Paulo como treinador. O Rogério Ceni já acumulam aí 9 derrotas contando com essa de hoje, 9 derrotas e 2 empates como treinador enfrentando o São Paulo aí em tempos de Fortaleza e também de Flamengo, tá? Aos 9 minutos do segundo tempo, o Sabino foi amarelado, com, claro, cartão amarelo, foi amarelado. Aos 11 minutos, tivemos mexidas, tá? Mexidas aos 11 minutos. É isso mesmo? Não, contra-ataque. Teve um contra-ataque aos 11 minutos. Um contra-ataque em que o Bahia tinha um escanteio, a zaga cortou, aliás, né, um belíssimo trabalho aéreo da zaga do São Paulo, cortou muitas bolas aéreas hoje, muito segura ali a dupla de zaga do São Paulo, tanto quando jogou o Sabino com o Alan Franco, e depois, com a entrada do Arboleda, o Sabino, na fase ofensiva, ele jogou como um lateral esquerdo, mas defensivamente ele era um terceiro zagueiro. Belíssimo trabalho de defesa do São Paulo, tá? E aí o Ferreirinha, ele conseguiu cortar a bola e ligar o Luciano em contra-ataque. Porém, o Luciano não tem velocidade para contra-ataque e ele foi induzido a ir com a perna esquerda para o lado direito, ou seja, para fora, acabou ali perdendo o contra-ataque. O São Paulo ficou só com o lateral. Aos 13 minutos, o Zubeldia mexeu no São Paulo, tirou o Jamal, colocou o Arboleda e tirou o Marcos Antônio, que estava amarelado e tinha acabado de fazer uma falta, e colocou o Lisieiro, tá? E aos 17, ele tirou o Ferreirinha, que estava exausto, voltando de lesão. O Ferreirinha começou a sentir câimbras e colocou o Wellington Rato, tá? O Wellington Rato entrou iluminado. O Wellington Rato entrou iluminado. Mas eu queria que você deixasse sua opinião sobre a partida do Ferreirinha. Para mim, o Ferreirinha é titular absoluto. Ele é um cara que sempre tem um coelho na cartola. Ele é um cara que ele consegue improvisar jogadas ali em um curto espaço de terreno do gramado e consegue limpar a jogada. Eu acho o Ferreirinha muito diferenciado. É o nosso melhor jogador no 1 contra 1. E aos 20 minutos, o gol de quem? Gol do Wellington Rato. Uma assistência sem querer do Luciano. Aliás, né, o Bahia não merece nada, né? Para mim, o time que toma gol de lateral, ele não merece nada. Cobrança de lateral do São Paulo, o Caleri conseguiu roubar a bola do Arias, o Luciano pegou a bola na frente e deu uma assistência meio que sem querer para o Wellington Rato. O Wellington Rato fez o seu gol. Aliás, o primeiro gol do Wellington Rato no ano. Mais de um ano que o Wellington Rato não marcava. O último gol do Rato pelo São Paulo foi lá em agosto de 2023, ainda contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, tá?
Uma observação aqui, aos 33 minutos, o Bahia, ele faz pressão, mas aquele abafa mais de bola aérea, o que não surtiu efeito. Não surtiu efeito. Aos 34 minutos, teve um chute perigoso do Luciano, foi desviado, o árbitro não viu escanteio, ele não viu o desvio e não deu escanteio. Aliás, né, elogiar a arbitragem do Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Eu até falei sobre ele ontem no Bate-Papo Tricolor, lá no canal do meu amigo Silva Tricolor. É um árbitro da nova geração que é muito promissor e que deixa o jogo correr. Ele não dá vez à cera. O jogador cai reclamando, ele vira as costas e manda levantar e vida que segue. Então, uma belíssima arbitragem do Alex Gomes Stefano. Quando erra, a gente critica, mas quando vai bem, temos que vir aqui também e ser justos, honestos e elogiar a arbitragem, tá? Aos 36 minutos, o Rafinha entrou no lugar do Igor Vinícius e o Luciano deu a vaga para o Rodrigo Nestor. E já aos 45 minutos, já nos acréscimos, o São Paulo sacramentou a vitória em um contra-ataque. O Wellington Rato serviu o Lucas Moura, que chegou chapando e fez o gol que decretou aí, que deu aquela tranquilidade, aquela paz para o torcedor do São Paulo, que agora aí está com folga na classificação do Brasileirão. Mas eu quero que você dê a sua opinião sobre esse jogo e que você aponte para você quem foi o melhor do São Paulo no jogo. Lucas Moura? Luiz Gustavo? Alan Franco? Wellington Rato? Caleri? Eu quero que você aponte aí na sua opinião quem foi o melhor do São Paulo no jogo, tá? O Botafogo venceu o Vasco por 3-0, abriu 6 pontos do Palmeiras, que perdeu para o Corinthians ontem. O Inter venceu o Criciúma, ultrapassou o Flamengo, mas o Flamengo ainda joga amanhã contra o Cruzeiro. O São Paulo venceu o Bahia e abriu 8 pontos em relação ao Bahia. Então, o São Paulo aqui agora, em relação, pelo menos, a G6, tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Agora é o São Paulo ter cabeça fria, pés no chão e manter a postura, tá? O São Paulo, no sábado agora, recebe o Atlético Paranaense no Morumbis, não é isso? No Morumbis. E é o São Paulo fazer o seu dever de casa, já que o Atlético Paranaense vive aí uma fase desesperadora. É o São Paulo vencer o Atlético e somar mais pontos. O São Paulo tem 54, vai a 57 e aí praticamente encaminha sua vaga na Libertadores do ano que vem, tá? E aí, o que achou? Foi na raça, hein, gente? Porque o São Paulo não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo, vamos dizer assim, que de bom aproveitamento, um jogo eficiente. É isso, né? É isso. Um jogo eficiente, tanto na fase ofensiva, porque criou 8 chances, converteu 3, e na fase defensiva, porque jogar na Fonte Nova contra o Bahia não é fácil. O São Paulo conseguiu se defender muito bem. Eu quero saber sua opinião, fechou? Se inscreva, compartilha, deixa like, comenta aí, beleza? E voltamos amanhã com live aqui no canal, beleza? Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre. No YouTube tem canais pra você. Canal Futebol FPSC. Se você é torcedor, não pode perder. Segue, assina e se torne membro pra fortalecer. Vem com a gente, vamos juntos apoiar. Com sua ajuda, vamos longe, pode acreditar.